Olá, meu nome é Jorge Cruz Eu sou Roberta Matias. e a gente está começando hoje um novo formato aqui na Apostila de Cinema chamado Folha de Rosto. É um programa que a gente está pensando em sempre que tiver algum lançamento ou em streaming, futuramente no cinema, a gente conversasse no calor do momento, logo depois de assistir o filme, para colocar no ar o mais rápido possível. E hoje a gente aproveitou a estreia, hoje dia 18 de dezembro de 2020, a gente aproveitou a estreia do A Voz Suprema do Blues na Netflix para conversar um pouco sobre o filme. Então, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro Folha de Rosto, que a gente espera aqui de muitos. E vamos começar falando sobre A Voz Suprema do Blues. Ele é um filme que a Netflix já tinha muita expectativa de lançamento, porque pela produção, pelo elenco, né, de concorrer ao Oscar de 2021 em várias categorias. E com o falecimento precoce do Chadwick Boseman, né, aos 43 anos, ele faleceu em agosto por complicações relacionadas a um câncer. Esse ficou sendo um filme póstumo dele, o último filme que ele atuou. Então, a Netflix intensificou também a campanha para premiação do elenco de atores, né? O filme é estrelado pela Viola Davis, que obviamente sempre é uma forte concorrente à indicação ao Oscar. E o filme, como ele tem uma levada mais teatral, muito focada nas interpretações, a gente vai falar disso, ele entra aí, ele chega no final de 2020 como um provável filme para se olhar para quem gosta dessa corrida de premiações e tudo. O filme ele adapta uma peça do August Wilson. O August Wilson foi um autor norte-americano de teatro. Ele fez uma série de 10 peças chamada The Pittsburgh Cycle, que cada peça trata de uma década do século XX, e ele tem esse foco em representar, né, aspectos da experiência do negro norte-americano, e duas peças dele venceram o Pulitzer, incluindo uma chamada Fences, que foi adaptada para o cinema como Um Limite Entre Nós, e deu o Oscar à Viola Davis de atriz coadjuvante. A Viola Davis chegou a ganhar o Tony Awards, né, o prêmio do teatro, por essa peça, em 2010. Depois ganhou o Oscar em 2017. E ela venceu o Emmy também nesse período pela série How to Get Away with Murder. Ela acabou sendo a primeira negra americana a ganhar a tríplice coroa de atuação, que eles chamam, né? Então, a Viola Davis, com certeza, né, a gente vai conversar sobre, mas ela faz um trabalho magnífico, né? Então, tem texto lá na apostila, já no ar, junto com esse programa da Roberta. Então, Roberta, quero perguntar para você suas impressões iniciais sobre o filme, o que te destacou, como é que foi agora que a gente acabou de ver o filme, como é que foi suas percepções, como é que foi sua experiência aí sobre A Voz Suprema do Blues? Acho que a primeira coisa você já falou, né? É impressionante como é que a Viola consegue fazer uma metamorfose completa de corporal e de gestos, e completamente diferente a cara da Má, assim, não sei como é que ela consegue mesmo, é uma coisa impressionante. O conjunto de atuações em geral também é muito bom, né? Eles conseguem porque também, como você já antecipou, o filme ele se passa quase que inteiramente num único ambiente, né? A gente tem uma ou outra escapada e tem uma sensação de claustrofobia, assim, que é dos personagens, mas que passa para a gente também. Em determinado momento você se sente um pouco sufocado com o filme, né? Mas eu acho que também é uma proposta, é uma aposta de uma adaptação teatral, porque tem essa questão da adaptação teatral, a gente tem que pensar que é um roteiro que vem de uma peça de teatro, então ele se propõe a deixar algumas coisas teatrais, inclusive a atuação, né? Passa também pela atuação, mas o que chama muito a atenção é a maneira como é iluminado o cenário, né? Uma iluminação bem dura, bem marcada, e essa questão de ser tudo passado em pequenos ambientes. Então, basicamente, a história é a história de uma gravação de um álbum, né? Isso.
mas dentro dessa gravação, algumas tensões de construção da identidade cultural norte-americana vão vazando, né? Assim, um pouco uma coisa meio cadenciada até que aquilo implode em determinada sequência. Estou tentando aqui não passar muito spoiler, né? Porque a gente vai lançar isso por agora. Então, assim, em dado momento aquilo implode e parece que o filme ele conecta melhor com a narrativa cinematográfica, né? A partir desse momento a gente vai se envolvendo com as personagens. Agora, ele consegue se sustentar com pouquíssimos personagens, né? Então, mais aí um mérito dos atores e da direção também, por conseguir deixar essa história um pouco dinâmica dentro das possibilidades. Mas, como disse, eu acredito que essa falta de dinamismo, né, faz parte também de uma aposta de linguagem por conta da tensão toda que aquilo vai causando, sem saber, tá, ok, e aí, o que vai rolar, o que vai acontecer para isso virar cinema, né? Porque até então, em determinadas sequências, parece teatro filmado. Assim, eu sei que algumas pessoas vão dizer que é heresia eu dizer isso, mas em determinadas sequências realmente parece. O enquadramento, a luz, é uma coisa muito teatral. Mas não me incomoda, né? Eu consegui, ele vendeu a ideia para mim, eu consegui entrar no filme. Agora, falar assim de cara, eu acho que tem uma retomada de algumas feridas norte-americanas que eu coloco lá no texto, e que a Diz-He também faz, eu acho que faz com uma outra pegada, com outro ritmo, mas ela faz também, que eu acho que é importante, e o Denzel, e tanto a Viola quanto o Denzel, já se mostraram não só abertos como atores, mas eles já mostraram que o caminho deles é meio esse, né? Tanto em direção quanto em produção ou atuação, eles já mostraram que eles querem recontar essa história. Então, acredito que a gente venha a ver outros trabalhos parecidos com esse no sentido de temática, né? Do início do século XX, ali final do século XIX, início do século XX, quando você tem uma população norte-americana liberta, mas existe uma tensão eminente entre o norte e o sul, que perpassa o filme também. Acho muito legal eles conseguirem, dentro de uma saleta, fazer com que essa questão ela seja tão forte ali, né? E, infelizmente, sobre o Chad, que a gente não vai poder dizer muito mais. Ele encerrou os seus trabalhos como ator. Também é uma atuação muito diferente do que a gente está... Porque é isso, não tem como não dizer isso, né? O Pantera Negra ele ficou muito marcado, acredito que para todo mundo, a atuação dele ficou muito marcada. Então, a gente tem aquela... como ele faleceu, tem aquela aura ali ao redor da personagem. Mas ele consegue mostrar um outro viés muito interessante que, infelizmente, não vai poder ser explorado, né? Então, mas eu acho que o elenco em si casa muito bem com o filme. Eu achei um filme, assim, ele é um pouco mais dinâmico que Um Limite Entre Nós, né? Porque eles ainda conseguem reconfigurar ali o cenário, desdobrar um pouco, né? E tem realmente, assim, a primeira metade do filme, ela passa por essa caracterização dos personagens, a gente vê ali a própria protagonista tendo que passar por umas situações para ficar bem claro que, apesar dela ser uma pessoa potente ali, uma pessoa importante para aquela indústria, ela ainda sofria resistência pelo racismo que se passava ali, uma espécie de resistência contra a situação do país ali, poucas décadas depois do fim do regime de escravidão. Então, mas logo assim, quando chega ali na metade que essas situações limites se tornam parte da própria história, né? E o personagem do Chadwick, eu acho que ele é responsável pelos grandes pulos ali da história. A gente começa a se envolver um pouco mais, né? Então,
a gente tem uma segunda metade que te deixa um pouco mais preso, mas tem essa linguagem teatral, também não me incomoda. Inclusive, para mim, um dos grandes filmes aí dos últimos anos, que foi o Dúvida, que também tem a Viola Davis, também tem essa pegada teatral, mas eu acho que assim ele consegue equilibrar bem essa carga dramática, tem muitas cenas fortes. Tem uma coisa, Jorge, é um filme que ele se dá entre, quer dizer, é uma história, né, porque vem de uma peça e tudo, mas é uma peça que se dá entre a Guerra de Secessão e a crise de 29. Ou seja, você está ali num espaço quase ambíguo, e o personagem de Shed, que eu acho que também traz isso, né? Uma nova geração de pessoas negras que está talvez menos... Porque você vê nas personagens mais velhas, uma certa, não é acomodação, mas é uma coisa assim, cara, o que a gente vai fazer, né? A gente tem essa limitação imposta. E o Chadwick, não, ele é esse cara que vai provocando a tensão até o seu limite. E, bom, enfim, não vamos dar spoiler, mas, assim, as situações dramáticas, elas surgem a partir dessa personagem, porque é quase o cara que está meio deslocado aí. Porque a própria personagem da Viola, por mais que ela faça aquele jogo, ela sabe muito bem quando parar o jogo dela, né? Ela sabe até onde ela pode ir, ela provoca uma tensão, sim, porém ela parece isso, como se ela estivesse olhando as cartas que ela tem na mão, por onde eu posso caminhar. E o Chadwick não, é uma coisa mais implosiva mesmo, né? E acaba que, né, a nossa ideia não dar spoiler, mas acaba que chega no final, né, a gente tem uma montagem de cena final que condensa muito sobre essa cooptação cultural, né, sobre essas manifestações espontâneas da cultura afro-americana pela indústria branca. Então, quem assistir vai entender o que a gente está falando. No final, que assim, que realmente eu acho que é o grande final que talvez uma peça de teatro não conseguiria, né? Eu acho que aí tem a linguagem do cinema, aí ela se impõe para poder dar um poder. Porque tem a edição, né? Tem a sequência ela vai do ponto de dentro da sala até retornar à sala, né? Na verdade, ela é uma longa sequência de situações que desemboca naquela última cena. Então, realmente o que, quando o cinema ganha ali esse jogo de linguagem, você não tem como reproduzir isso numa peça de teatro. Você pode trocar os cenários e tal, mas não tem essa dinâmica, né? E assim, no mais, é um filme de época, então a direção de arte, claro, é incrível, uma grande produção, né? Perde um pouco de força porque a gente tem essa limitação de espaço, mas e também tem essa iluminação propositalmente mais, como é que se diz? Mais teatral. Mais marcada, mais teatral mesmo. Uma luz de tablado, né? A gente tem ali, parece que em momentos a gente parece que está dentro do palco, né? Também o cinema já usou isso por muito tempo. E no mais, a gente tem essas narrativas do August Wilson, né? Que, assim, pode ser uma espécie, né? A Viola Davis, como já fez várias peças dele no teatro, agora está se tornando acho que meio como o Laurence Olivier fez com Shakespeare ali na primeira metade do século XX, né? Que ele levou para o cinema, então, essas leituras, né? Então, talvez, quem sabe, a gente não tenha outros trabalhos desse autor chegando no cinema, né? Talvez com adaptações menos teatrais, mas eu acho que também, né, Roberta, também não chega a ser um resgate, porque ele nos anos 80 ele ganhou 2 Pulitzer, então ele sempre esteve ali no radar, mas também são narrativas que precisam ser contadas, que o cinema dos Estados Unidos, aos poucos, né, até por pressão dos próprios representantes da indústria, está começando a trazer. Eu queria que você falasse um pouco das suas considerações finais aí para a Voz Suprema do Blues, para a gente também encerrar o programa. Eu acho que para quem gosta de música, né, e de história, eu acho que é um
um filme muito interessante, porque ele consegue, a partir da Ma, né, de uma cantora que existiu, realmente, ela é considerada uma das percursoras desse blues, que consegue ir para além de alguns espaços de convívio negro, né? Ela coloca o ritmo, o gênero musical em pauta pelos Estados Unidos inteiro, e depois é um gênero que se amplia, né, e que vai ganhando caras diferentes em cada território pelo qual passa. E, ao mesmo tempo, ele traz também essa rebarba aí da Guerra de Secessão e essa tensão entre os brancos e os negros norte-americanos, e já mostra ali uma possível remodelação pela qual o território norte-americano precisaria passar. Aí a gente vai desembocar na crise de 29 e em toda a reformulação estrutural da cultura popular norte-americana também, né? A gente sabe que o rock nasce do blues, né? E depois a gente tem a gente tem inclusive o blues de Chicago, né? Que é um blues que é outro tipo de blues que nasce naquele território que jamais é o norte do país, no qual se introduz a guitarra elétrica, né? Esses instrumentos que são instrumentos que depois dariam cara ao rock, né? E um rock que vem também muito amparado por essas raízes negras norte-americanas. Então, acho que, assim, para quem gosta de história e de música, é um prato cheio. E aí também, só para a gente lembrar, aí, já que a temática é o blues, tem aquele documentário do Scorsese, que na época eram 2 fitas VHS, né? Agora eu não sei em qual formato ele se encontra, mas deve ter na internet. Mas acredito que quem gosta de música e quem gosta desse estilo de música já tenha visto, porque é um documentário clássico, mas vale a pena a gente lembrar, porque consegue percorrer justamente isso que eu estou falando aqui, que é como é que os ritmos eles vão se transformando em outros, sem deixar ainda aquela pegada do blues de lado, né? Então, fica aí uma última dica, o filme documentário do Scorsese, né? E é isso, Jorge, eu acho que a gente, para não dar spoiler nenhum, e para honrar a ideia do programa, a gente termina e sugere que vocês leiam o texto, procurem mais sobre a história da Ma, que é uma figura assim, incrível. Então, essas pioneiras aí, essas cantoras pioneiras do jazz, têm uma história muito, geralmente trágica e geralmente muito dramática, mas que dá também uma certa cara de um tempo, né? De como, no final, é evidente o cansaço, né? Desde o início, desde a primeira cena da Viola, você olha para o rosto dela e fala, nossa, essa mulher está esgotada, né? Apesar de ser muito suntuosa, né? E tem essa coisa toda, mas acho que a história delas mostra como é que foi uma coisa difícil, né? De como é que era, ao mesmo tempo, muito desgastante ter que ficar o tempo todo provando que elas eram cantoras, que elas conseguiam fazer arte, etc. Então, acho que é um filme bacana para se ver aí no final do ano e refletir sobre algumas questões. Bom, é isso. Leia o texto, né, da Roberta Matias. A gente vai deixar nas descrições aí. Quem está ouvindo no Spotify, a gente tem um feed único com todos os nossos episódios, de todos os programas. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa um comentário, me diz para a gente se vocês curtiram desse novo formato. Quem sabe a gente faz aí uma segunda versão com spoiler, não sei. E leiam o texto da Roberta, a gente vai deixar todos os caminhos aí nas descrições. Esse foi o nosso primeiro Folha de Rosto, e a gente espera aí esse ano ter mais aí algumas edições, quem sabe, dependendo dos lançamentos. Então a gente fica por aqui e assistam a Voz Suprema do Blues e interaja com a gente aí nas nossas redes. Acesse apostiladecinema.com.br. Até a próxima. Até a próxima. A gente promete, se for colocar spoiler, a gente coloca uma tela vermelha, assim. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí, até a próxima.